Shalom, boa tarde para todos. Vamos começar agora mais uma fala sobre... Hoje eu falarei sobre o cânon, né? O que é o cânon e os deuterocanônicos, os livros do cânon e os livros deuterocanônicos. Bom, sabemos que a Igreja Romana, a Bíblia que é utilizada pelos sacerdotes católicos, constam 73 livros, dos quais 46 pertencem ao Antigo Testamento e 27 ao Novo Testamento. Já as igrejas protestantes possuem 7 livros a menos aí desse total. Vão dar 66 livros. Ok? E esses livros que têm a mais no cânon católico e no cânon protestante é só no Antigo Testamento. O Novo Testamento, tanto o católico como o protestante, são iguais. Ok? O elenco dos livros inspirados é chamado, ao menos a partir do quarto século depois de Cristo, esses livros que pertencem à Bíblia foram chamados de cânon. São os livros considerados inspirados. A palavra cânon é uma palavra que dos primeiros séculos do cristianismo significava norma, regra de fé e da verdade, sem uma explícita referência às escrituras. Poderia ser essa norma, essa regra de fé, algo além da Bíblia, né? Os pais da igreja, o Eusébio, Orígenes, Tertuliano, poderiam ter escritos que poderiam ser comparados a esses escritos, aos escritos sagrados. Isso para a tradição católica. Já na tradição protestante, eles só vão utilizar esse cânon com menos 7 livros. A palavra cânon vem do grego, tá? Muito embora ela apareça no grego e no latim, ela não surgiu lá do grego e do latim. Ela consta no grego e no latim, mas ela vem da palavra cana, em semita, em língua semítica. Ou melhor, lá na língua hebraica tem a palavra cana. Os gregos pegaram essa palavra das línguas semíticas e colocaram o nome de cane, ou cânon, como ficou na forma final do latim. O que é uma cana? Lá no Antigo Testamento é uma régua fina, reta. Uma cana era um instrumento usado para medir, como usamos hoje o metro para medir algum espaço. Por isso a palavra cana veio a denotar uma vara de medida. Depois, metaforicamente falando, com o desenvolvimento aí, partindo da semântica, essa mesma palavra, de uma forma metafórica, vai se referir à regra, vai ser traduzida como regra, como padrão, como norma. Então, com o tempo, essa palavra serviu tanto para ser medida quanto para representar o padrão de alguma coisa, de norma de vida, por exemplo, né? Lá no Sínodo de Laodiceia, em 350 d.C., os livros da Bíblia foram chamados de canônicos, advindo dessa palavra cânon. Todo o que é canônico são os livros que a igreja usa para ensinar os seus adeptos, seus membros. E assim, passa após o Sínodo de Laodiceia a reconhecer esse conjunto de livros, que nós chamamos Bíblia, de textos normativos para a fé e para a vida dos fiéis, e sobre a base do seu conteúdo aí, de forma objetiva. Então, assim que esse assunto
adentra aí para o cristianismo, lá já no início aí da era cristã, na era patrística, como nós conhecemos. Bom, quero identificar aqui e refletir sobre os deuteros canônicos primeiro. Cânon são, você pega a Bíblia protestante, aqueles livros são canônicos para evangélicos, protestantes de uma forma geral. Quando a gente consulta uma Bíblia católica, nós tem 7 livros a mais. Esses livros nós chamamos, alguns chamam apócrifos, que é uma palavra latina que significa oculto, escondido. Ou deuterocanônicos, tá? Deutero é segundo, né? A segunda canonização, seria essa a tradição. Então, assim, quando comparamos as versões católicas e protestantes, vamos ver essa diferença numérica nos livros, tá? Os protestantes, eles seguem o cânon judaico, o cânon da Bíblia hebraica, que não é a mesma distribuição, né? Lá na Bíblia hebraica tem lá o Ketubim, é dividido em 3 partes: Torá, Nevim e Ketubim. Essas 3 partes, na nossa Bíblia, a Bíblia utilizada no culto protestante, o evangélico, tem 5 partes, lá, o Pentateuco, os históricos, os poéticos e os proféticos. Eu falei 5, né? São 4 partes. É que às vezes divide o profeta maior do profeta menor, ok? Bom, quais são esses 7 livros a mais que tem lá, que nós chamamos de deuterocanônicos ou apócrifos? Então, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e ao lado de partes de Esther e Daniel, né? Esther 10, 4 até o 16, 24. E Daniel vai ter acréscimo lá de capítulos no final do livro, tá? Esses livros são chamados de deuterocanônicos pelos teólogos católicos. O que houve foi uma certa hesitação acerca de tê-los universalmente aceitos como escrituras. Ao contrário, os livros protocanônicos são aqueles sobre os quais nunca houve dúvidas na igreja. Deuterocanônico surgiu dentro de uma dúvida. Basta lembrar que o cânon das escrituras, quer que seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ele surge no momento que está tendo conflito de ideias dentro da igreja, ou heresias. Então, por exemplo, o Novo Testamento, a igreja no 2º século foi lá e tentou achar esses manuscritos para montar o Novo Testamento, porque, em resposta que o Marcion, Márcio, um líder gnóstico, havia feito um Novo Testamento lá, gnóstico. E a igreja, para responder rapidamente, fez aí a canonização desse Novo Testamento que nós temos, a Igreja de Roma. Os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, ao lado de 3º e 4º Esdras, oração de Manassés, são chamados de apócrifos pelos protestantes, né? Então, protestantes chamam apócrifo, e os católicos, teólogos católicos, vão chamar de deuterocanônicos. Ok? A utilização do termo é só questão de afinidade teológica entre aqueles que têm afinidade teológica protestante e aqueles que têm afinidade teológica católica. Bom, os livros que não são colocados em pé de igualdade com as Escrituras, contudo, são úteis e bons, segundo afirmava o reformador Martinho Lutero. Tá? Alguns livros do Novo Testamento, tais como Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, que nos primeiros séculos cristãos levantaram muita dúvida ou excitação em algumas partes que alguns líderes vão até relegar essas cartas, que são valiosíssimas hoje, como deuterocanônicos. No entanto, isso não aconteceu, tá? Basta lembrar que Apocalipse teve muita dificuldade em entrar nesse critério de canonicidade. O nome apócrifo é aplicado pelos católicos a certos livros judaicos e cristãos que tiveram a pretensão e autoridade divina, mas que de fato não são escrituras inspiradas.
Os apócrifos do Novo Testamento são atribuídos a vários patriarcas e profetas e refletem as ideias religiosas e morais do mundo judaico do segundo século a.C. ao primeiro século depois de Cristo, que é a época que o Antigo Testamento vai ser canonizado. Os apócrifos do Novo Testamento são de origem cristã e são atribuídos aos apóstolos. Nós temos muito uma literatura do Novo Testamento, do período apostólico, do período dos pais da igreja, bem volumosa. E essa literatura não entrou. Essa literatura também foi considerada apócrifa até mesmo para a igreja cristã, que não era dividida como é dividida hoje pós 1500. Então, existiam até muitos livros que eram dos apóstolos que foram rejeitados. Então, nesses livros vão refletir as crenças, as doutrinas, as tradições de certos círculos, tanto no nível ortodoxo como em outros não tão rígidos. Os apócrifos no sentido católico são designados por pseudepígrafos pelos protestantes. É o que nós chamamos, temos livros aí, vários livros aí do Novo Testamento que nós chamamos epígrafos e pseudepígrafos. Epígrafos e pseudepígrafos. Como foi a formação do cânon? A igreja definiu formalmente a extensão do cânon no Concílio de Trento, que aconteceu no século XVI. E isso não é para a igreja, porque o concílio foi ecumênico. Na primeira sessão. A segunda e terceira sessão já foi ecumênico só no nome, mas a primeira sessão contou com representantes do mundo protestante. E lá no Concílio de Trento, então, vai ter a estabelecer, então, qual é o cânon aí que a igreja deve seguir. Embora a questão seja colocada desse modo pelos católicos, não podemos prescindir da história da formação do cânon. Então, como que foi que o cânon do Antigo Testamento surgiu? Vamos voltar lá ao primeiro século depois de Cristo, tá? Os judeus tinham uma coleção de livros que eles sustentavam serem inspirados por Deus e nos quais viam a expressão da vontade divina nestes livros. Sendo assim, eles pegaram esses livros e pegaram esses livros e eles passaram a ser um manual de regra de fé e de prática. Daí nós vamos ter o testemunho de pessoas lá da antiguidade mesmo, desse primeiro século depois de Cristo, que vão atestar a autenticidade, a utilização e o caráter divino que foi dado a esses livros. Então, uma das testemunhas que vão falar, né, que vai falar sobre o cânon, aí está o Flávio Joséfo, o Contrapião, parte 1, verso 8, e no quarto Esdras, 14, 37 e 48, e no Talmud também vai ter citação aos livros considerados inspirados e canônicos. Então esses livros, eles incluem os nossos livros protocanônicos. Os livros eram divididos em 3 divisões: lei, profetas e escritos, como eu falei, que essa é a divisão judaica. Essa divisão parece testemunhar a crença numa cronologia dos escritos, né? Parece só. Na realidade, quando se fala de cronologia do Antigo Testamento, nós não temos nenhuma certeza absoluta aí com relação ao tempo. Bom, o Pentateuco, que é a lei, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, recebeu sua forma final lá no século V. Não estou dizendo que foi escrito no século V. Ele recebeu a forma final no século V. Sabemos que ele foi, independentemente da teoria do Júlio Wellhausen, foi escrito aí antes. Desde o tempo de Esdras, o Esdras da Bíblia, o sumo sacerdote, o escriba, os judeus aceitaram e reconheceram oficialmente a coleção como código sagrado, né, dessa primeira parte da Bíblia, que os judeus chamam de Torá e nós Pentateuco.
A maioria dos livros que formam a segunda divisão teria sido aceito por volta do mesmo tempo, lá 5, quarto século antes de Cristo. Contudo, a coleção não pode ser finalmente fechada até algum tempo depois do último dos profetas. Século IV aí a gente vai ter o último profeta que vai escrever, Zacarias, e vai ser a última parte aí do Antigo Testamento, capítulo 9 ao capítulo 14. O Eclesiástico, livro bíblico, afirma que a lista de livros proféticos estava completa antes de 180 a.C., né? Então vai ter essa citação no livro Eclesiástico. Podemos dizer que a coleção profética foi fixada na primeira metade do século II a.C. O terceiro grupo que aparece ter se desenvolvido em torno da coleção dos Salmos vai aparecer também por volta aí desse século do 2, do terceiro ou segundo séculos antes de Cristo. Aí a gente vai ser uma coleção. O terceiro grupo parece ter se desenvolvido em torno da coleção dos Salmos. São cinco livros, né? O livro dos Salmos é dividido em 5 livros e aí nós vamos ter também a divisão aí dos outros 5 livros que nós chamamos de Megilot, que é Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Esses livros eram lidos na liturgia das grandes festas judaicas. A obra do cronista, quem escreveu Crônicas, possivelmente escreveu também Crônicas, Esdras e Neemias. Vem no fim dessa lista. Então, podemos concluir que o grupo se formou antes do século IV e o fim do século II a.C. De tal forma que, quando chegou no primeiro século depois de Cristo, todos esses livros já estavam, né? Não existia, na época de Cristo, um cânon do Antigo Testamento. Isso vai acontecer depois lá na região de Jaffa, né? Deve ser notado que nenhum dos 3 coleções foi estabelecido por uma decisão oficial. Então a gente tem uma escolha, mas não tem de um sínodo, de um conselho, de uma assembleia, como nós fazemos hoje. Até mesmo porque essas palavras aí, elas não são frequentes, ou ainda existia aí no mundo judaico aí do primeiro século. Os fariseus aceitavam as 3 coleções, e tinha uma outra facção do judaísmo, o farisaísmo uma outra facção chamada de saduceus, que consideravam apenas o Pentateuco como canônico. Então isso era uma divisão dentro dos círculos judaicos acerca do livro que é canônico ou não é canônico. Por outro lado, em Alexandria e em Qumran, né, que eu já falei sobre os manuscritos de Qumran, ou os essênios, acreditavam que Deus ainda não tinha falado sua última palavra, dado a sua última mensagem inspirada, e ainda podia ser aceita. Então, assim, quando os judeus enfrentaram o fenômeno, a diáspora, que foi a dispersão dos judeus pelo mundo, foi acertado que os nossos livros deuterocanônicos tinham uma autoridade real, e os essênios atribuíram semelhante poder aos livros de sua seita. Então começa a circular uma aceitação quase que geral aí entre os judeus religiosos sobre o cânon, esse que está aí no segmento protestante, o evangélico, que é o que nós seguimos, que é o do cânon hebraico. Na época de Cristo existia assim, alguma incerteza sobre alguns debates ainda sobre a canonicidade de certos livros. Só depois da destruição de Jerusalém, em 70, é que um grupo de doutores, judeus sábios, rabinos, que procurava preservar aquilo que restava do passado, se reuniu em Jânia, a gente fala concílio de Jânia, uma reunião em Jânia, uma cidade que fica a 45 quilômetros de Jerusalém, e eles se reuniram por volta de 90 depois de Cristo e aceitaram o cânon dos fariseus, que é o cânon que temos aí nós evangélicos seguimos, e protestantes aí de uma forma geral. Então essa decisão talvez tenha sido tomada por causa dos cristãos que tinham adotado já o cânon da Bíblia grega. A Bíblia grega nós chamamos de Septuaginta.
Então, em resposta a essa adoção dos cristãos do cânon da Septuaginta, aí no cânon da Septuaginta tem os deuterocanônicos, os apócrifos, e eles foram e fizeram deles de uma forma diferente da dos cristãos daquele período. Por isso, os nossos livros deuterocanônicos foram rejeitados lá no Concílio de Jânia, né? Foram os próprios judeus, não foram protestantes que fizeram esse cânon. Os judeus fizeram e os protestantes adotaram lá a partir do século XVI, tá? Desejando fazer uma tradução diretamente do hebraico, ok? Então os protestantes aí aceitam de uma forma geral o cânon judaico como sendo o cânon autêntico. E o cânon católico como contendo aí esses livros deuterocanônicos ou apócrifos. Tá? A igreja cristã se desenvolveu no ambiente da diáspora. Na prática, a Bíblia da igreja foi a Bíblia grega. Só no Concílio de Trento que vai ser estipulado como Bíblia oficial da igreja romana a Vulgata de Jerônimo. Ok? Então vamos parar por aqui hoje e que Deus abençoe a todos nós.